Fala, fiel! 2 retornos no Papão nesse jogão contra o Santa Cruz. O Papão fez o último treino no dia de hoje na Curuzu. E expectativa para esse grande clássico contra o Santa Cruz, como vem escalado o Papão. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Te inscreve no nosso canal, aperta o sino aí das notificações, clica no gostei, hype o vídeo aí, pessoal. Bom, tamo junto, hein? Quem quiser ajudar a gente no Pix, a gente agradece muito, pessoal. Pessoal, Papão em Santa Cruz, 17 horas, Curuzu, né? Curuzu, é clássico. Em termos de tradição, o maior jogo da Série C. E a gente precisa da vitória, pessoal. Vamos pensar em ganhar o jogo, vamos para 23 pontos, vamos para cima. Santa Cruz tem desfalques, né? William Alves, zagueiro, o Alex Juan, lateral esquerdo, e o Renato, atacante, desfalcam o Santa Cruz. O que eu pude pesquisar é que esse William Alves é o zagueiro dele, xerifão lá. Esse Alex Juan é lateral esquerdo, até jogou na cadeira de peruca aqui. E o Renato é atacante. Pessoal, Papão, hein? Papão tem 2 retornos importantes. Vou já falar para vocês. Papão treinou, fez o famoso rachão hoje, aquela brincadeira que todo mundo, goleiro vai para a linha, que o cara vão pro gol e tal. Dividir os times lá, um rachão movimentado. Mais aquela brincadeira, aquela aposta que tem na véspera do jogo, mais para brincar, para soltar musculatura, né? Para encarnar com o outro. Né? O time que perde lá já deve ter a aposta deles lá, o time que ganha. E às vezes tem rivalidade nesses rachão aí, pessoal. O pessoal vai sério nesse rachão, hein? Bom, retorno do Papão. Retorno Brian. Brian cumpriu suspensão automática contra o Maranhão e tem retorno garantido nesse jogo. E pode ser titular, hein? Pode ser titular, Brian. Eu colocaria o Brian como titular. Caio Melo não podendo jogar, eu coloco o Brian. Tá? Coloco Pedro Henrique, Brian e Marcinho. Se o Caio Melo realmente não tiver condição, procurei até agora nada de lista de relacionado do Paysandu. Então, se fosse para colocar, não colocaria Henrique, colocaria Brian, tá? E Quintana treinou a semana também, voltando e tal. Quintana ou Bruno Bispo? Pessoal, eu ainda prefiro mais o estilo do Quintana, tá? Agora tem que ver se ele tem condições de entrar jogando 90 minutos. Então, o zagueiro é uma posição que nem sempre se mexe assim, entra no segundo tempo, só se for alguma intercorrência, né? Um jogador ter sido expulso, ou então alguém se bateu, mas fora isso, o zagueiro entrar assim, no lugar do outro, só se o outro estiver cansado, então alguma situação dessa aí, pessoal. Então, os retornos de Brian e o nosso zagueirão lá, eu acho importante, pessoal. Eu acho importante. Colocaria os 2 titulares, principalmente se tiver condição, né? Principalmente se tiver condição. Agora, o Brian não. O Brian colocaria de titular imediatamente, caso o Caio Melo não possa jogar. Tá bom? O Quintana dá para dar uma seguradinha nele. Colocaria o Bispo, que está com mais ritmo de jogo. Deixaria o Quintana de stand-by. A não ser que o Quintana esteja voando, que eu acho difícil que ele voltou a treinar essa semana. Pessoal, o ataque é aquela velha conversa da gente, né? É Juninho, é Ítalo, é Tylon, é Cleiton Pego. Eu acho que acabou nessa história toda. O único que tem cadeira cativa no ataque é o Cleiton Pego. Vocês já perceberam isso? Ninguém discute a titularidade do Cleiton Pego. Ninguém fala, tem que tirar o Cleiton Pego para colocar o Flor. Ninguém discute. O Cleiton Pego é unanimidade. Agora, a gente discute. É o Ítalo que vai para titular? É o Juninho que vai para titular? É os dois jogando junto? É o Tylon? É o Thalisson? Então, no caso, são 2 posições, né? Beirada na direita e atacante, para 4 jogadores. Porque ninguém fala na questão do Cleiton Pego, porque muito regular, né? Se bem que perdeu uns golzinhos, hein, Pego? Perdeu uns golzinhos lá contra o Maranhão que podia ter feito falta, mano. Aliás, tu perdeste um gol. O resto tu chutaste e tal, foi iniciativa tua bacana, mas foi complicado, hein? Tá? Pessoal, esquema do Paysandu para esse jogo. Eu, sinceramente, eu colocaria um esquema bem agressivo, tá? Pela tradição dos 2 times, a gente não pode dar muita chance pro
pro Santa Cruz. Para eles também é um jogo de 6 pontos. Eles vão com certeza, eu acho que eles não vão entrar de carrão em cena, não vão para cima do Paysandu, mas também eu acho que eles não vão ficar totalmente recuados, não. Eles têm um time experiente, né? E Robinho tá lá, parece, aquele goleiro Thiago Coelho tá lá também, alguns jogadores que passaram aqui no Paysandu. Então, são jogadores experientes. O Papão tem que pôr a bafa do início, tem que tentar fazer um gol no primeiro tempo, tem que tentar vencer o primeiro tempo, sair do primeiro tempo com uma vitória, para jogar o segundo tempo com maior tranquilidade, né? Porque é um jogo de importância grande. Na minha cabeça, se o Paysandu vencer esse jogo, eu já vou até comemorar a classificação antecipada, porque vão faltar, depois desse jogo, 7 jogos para fazer 7 pontos. Então, tranquilidade. E assim, pessoal, todo jogo em casa a gente tem que ganhar, ainda mais um jogo desse de rivalidade, de clássico. Tem a questão das torcidas aí, mas que eu espero que seja tudo equacionado, né? Seja equacionado. E o Paysandu tem que entrar muito concentrado, tá? Não cometer os mesmos erros que cometeu em São Luís. O Paysandu ele deu muito espaço no meio campo em alguns momentos, tá? Deu muito espaço no meio campo. Aquele jogador do Maranhão teve liberdade, o Vagalume, para criar jogadas. Praticamente era só ele que criava. Então a gente jogando no nosso domínio, a gente não pode dar essa chance pro Santa Cruz, tá? Literalmente é um jogo de 6 pontos. Ainda não tive informação de arbitragem, vamos ver quem eles vão escalar para o jogo, né? Espero que seja um árbitro experiente de uma federação, enfim, que o juiz tenha pelo menos costume de estar apitando jogos importantes, né? Espero que a CBF tenha o cuidado de esse jogo do Papão colocar um árbitro experiente, um árbitro confiável, né? Para essa partida que vai movimentar duas imensas torcidas e sabe como é, né? Nessas horas as emissoras de televisão que compraram a Série C estavam esperando Paysandu e Santa Cruz, o jogo, né? Para a audiência deles, então, eles estão se deliciando, né? E é isso, pessoal. Vamos acompanhar Papão em Santa Cruz. A gente vai ver, vai falar com vocês, vai depois fazer vídeo de pós-jogo. Se Deus quiser, com uma grande vitória do Papão para a gente comemorar. Tá certo? Pessoal, se inscreve no nosso canal. Aperta as notificações. Tu vai receber vídeos sempre. Clica no gostei. Hype o vídeo aí, pessoal. Tamo junto. É nóis, Papão. É nóis, fiel.